Você já parou para pensar que no mundo animal existe um verdadeiro artista da natureza? Um ser que parece ter saído direto de um desfile de moda tropical, com as cores mais vibrantes, o andar mais elegante e uma presença de palco digna de tapete vermelho. Pois é, hoje a estrela do nosso vídeo é ninguém menos que o pavão. O pássaro que não passa despercebido em lugar nenhum. Mas não se engane achando que ele é só um rostinho bonito, ou melhor, um leque brilhante. Por trás desse visual espetacular, existe uma ave cheia de história, cheia de atitudes inusitadas e com um papel importantíssimo em várias culturas ao redor do mundo. Desde as lendas mais antigas da Índia até os memes mais engraçados da internet, o pavão é aquele tipo de bicho que parece ter sido feito para impressionar e consegue isso com facilidade. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir que o pavão não é só um modelo da natureza. Ele também é símbolo de realeza, mestre da sedução, expert em autodefesa, estrela das tatuagens, personagem de filmes, e ainda dá show com gritos que alcançam mais de 1 quilômetro. Vamos mergulhar juntos nesse universo cheio de penas coloridas, mistérios genéticos, curiosidades malucas e momentos hilários. Prepare-se para ver o pavão como você nunca viu antes. Não apenas como o dono do leque mais famoso do reino animal, mas como um verdadeiro fenômeno da vida selvagem. Então ajeita o fone, se acomoda aí e vem comigo, porque o pavão tá prestes a abrir as asas e mostrar tudo o que sabe. E spoiler, ele vai brilhar. Se você acha que o mundo animal é discreto e básico, então você nunca viu um pavão em ação. Imagine um pássaro com uma cauda que parece ter sido feita sob medida por um estilista de passarela. Brilhante, cheia de olhos coloridos e com um movimento hipnotizante. Pois é, o pavão é praticamente o modelo internacional das aves. E não, ele não faz isso só por vaidade. O pavão, que a gente conhece principalmente por sua cauda extravagante, na verdade é o macho da espécie. A fêmea é chamada de pavoa e ela não tem todo esse luxo espalhafatoso não. Ela é bem mais discreta, com penas acinzentadas, e é justamente isso que torna o pavão ainda mais especial. Porque todo aquele show de penas tem um único objetivo: conquistar o coração da pavoa. Essas penas enormes com desenhos que lembram olhos são chamadas de ocelos, e acredita ou não, elas têm uma função essencial no jogo da sedução. Quando o pavão se exibe, ele abre a cauda em leque, vibra as penas e parece até que está dançando. E sabe o que é mais curioso? Esse leque pode chegar a impressionantes 2 metros de comprimento, mas nem tudo é beleza. Essa cauda maravilhosa tem um preço. Com tanto peso e volume, o pavão macho não voa lá essas coisas. Ele consegue dar uns voos curtos, mais para fugir de um predador ou subir em uma árvore. Mas voo elegante como o de uma águia, pode esquecer. Outra coisa curiosa é que o pavão não vive só da aparência. Ele também tem uma voz, digamos, marcante. O grito do pavão pode ser alto, rouco e até assustador. Em algumas culturas, ele era usado como uma espécie de alarme natural. Imagina só um quintal com pavões gritando toda vez que alguém se aproxima? Não tem ladrão que fique. E para fechar esse primeiro bloco com chave de ouro, você sabia que existem mais de uma espécie de pavão? É isso mesmo. Tem o pavão indiano, o mais famoso e colorido. O pavão verde, que vive no sudeste asiático e também é cheio de charme. E o raríssimo pavão do Congo, que é bem diferente e super discreto. Mas vamos falar deles direitinho mais pra frente. Então se prepara, porque o universo dos pavões está só começando. E nos próximos blocos, a gente vai descobrir por que essa ave é símbolo de realeza, como ela vive no dia a dia, e até que segredos estão escondidos debaixo de tantas penas coloridas. Agora que já conhecemos o visual estonteante do pavão, tá na hora de entrar num papo mais luxuoso. Você sabia que o pavão é considerado símbolo de realeza em várias culturas? Pois é, não é à toa que essa ave vive cercada de pompa.
e circunstância desde os tempos antigos. Lá na Índia, o pavão não é só um animal bonito, ele é sagrado. O pavão indiano é o pássaro nacional do país e aparece em lendas, esculturas, pinturas e até nos templos. Ele está diretamente ligado à mitologia hindu, sendo associado ao deus Kartikeya e à deusa Sarasvati. Tem até quem diga que o som do seu grito é parecido com o barulho da chuva chegando. E num país que depende tanto das monções, isso é coisa séria. E não para por aí. O trono do lendário imperador Moghol Shah Jahan, o mesmo que mandou construir o Taj Mahal, era conhecido como o trono do pavão. Repleto de joias e feito com ouro puro, o trono tinha, adivinha só, um par de pavões dourados com caudas abertas esculpidas em pedras preciosas. Luxo puro. Mas os pavões também brilharam em outras partes do mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, eles eram associados à deusa Hera, a rainha do Olimpo. A história diz que os olhos na cauda do pavão representam Argos, o gigante com 100 olhos, que protegia a deusa. Quando Argos morreu, Hera colocou seus olhos na cauda do pavão como homenagem. Meio macabro, talvez, mas simbólico? Com certeza, na Roma Antiga, as pessoas eram tão fascinadas com o pavão que chegaram a servir carne de pavão em banquetes de luxo. Hoje parece meio estranho comer uma criatura tão bonita, mas na época era um verdadeiro sinal de riqueza e ostentação. Felizmente esse costume passou, e hoje os pavões são muito mais admirados vivos e desfilando com estilo. E olha só que curioso, durante a Idade Média, o pavão virou símbolo de imortalidade. Isso porque acreditavam que a carne dele não apodrecia. Spoiler, isso não é verdade, tá? Mas essa crença acabou fazendo com que o pavão fosse usado em brasões de famílias nobres por toda a Europa, ou seja, o pavão sempre esteve no meio da elite. Seja por causa da beleza, da simbologia ou do misticismo, essa ave colorida conquistou reis, deuses e artistas ao longo da história. E aí, gostou de conhecer o lado majestoso do pavão? Então segura aí. Gente vai mergulhar no dia a dia dessa celebridade das penas. Como ele vive, o que come e como se comporta quando não está fazendo desfile na floresta. A gente já sabe que o pavão adora brilhar. Mas será que ele vive desfilando o dia inteiro? Onde ele dorme? O que ele come? Como é a rotina desse verdadeiro popstar das aves? Chegou a hora de espiar a vida íntima do pavão por trás das câmeras. Primeiro de tudo, pavões são aves terrestres. Apesar de terem asas, eles preferem andar, ciscar e correr pelo chão. Mas isso não quer dizer que eles dormem no chão, não. Quando chega a noite, eles sobem em árvores bem altas para dormir se protegendo de predadores. E mesmo com aquela cauda imensa, eles são surpreendentemente ágeis para pular de galho em galho. Esses animais vivem em pequenos grupos, geralmente com um macho e várias fêmeas. É tipo uma versão natural de O Solteirão. O pavão faz de tudo para impressionar suas pretendentes com exibições coloridas e danças teatrais. E a pavoa. Ela escolhe com base em um único critério: quem tem a cauda mais bonita. Não adianta ter músculos, nem cantar bonito. O que importa mesmo é brilhar. Agora, quando o assunto é comida, o pavão é bem eclético. Ele é onívoro, o que significa que come quase de tudo. Sementes, frutas, grãos, pequenos insetos, lagartas e até pequenos répteis. É quase um fã de buffet do reino animal. Isso faz dele um ótimo controlador natural de pragas, inclusive em plantações. Durante o dia, os pavões ficam explorando o terreno, ciscando o chão com aquele andar elegante, como se estivessem sempre em câmera lenta. E mesmo sendo conhecidos por sua beleza, eles são bem atentos e protetores. O pavão é super territorialista. Ele vai fazer barulho e até tentar assustar quem invadir o espaço dele. E olha que o grito dele pode ser bem alto, quase como o de uma criança, e falando em proteção, a cauda gigante que parece só servir para conquistar fêmeas,
também ajuda a confundir predadores. Se um inimigo se aproxima, o pavão pode abrir o leque rapidinho, criando um efeito visual que desorienta o atacante. É tipo um truque de ilusão de ótica da natureza. Os filhotes, chamados de pavõezinhos, sim, é fofo assim mesmo, nascem com penas discretas e bem camufladas. Eles ficam escondidos e protegidos pelas pavoas até crescerem. Só os machos desenvolvem a cauda imensa com o passar dos anos e levam cerca de 3 anos para atingir o visual completo. Ou seja, o pavão tem muito mais do que um rostinho bonito. Ele é estratégico, sociável, esperto e cheio de truques. Mas espera lá, porque a próxima parte vai te surpreender ainda mais. Sabia que existem pavões brancos? E que a genética deles é quase um mistério? Tá preparado para entrar no mundo alternativo dos pavões? Porque agora a gente vai conhecer uma versão dessa ave que parece saída de um conto de fadas. O pavão branco. Isso mesmo. Ele existe, é real e não, ele não é albino. Esses pavões, completamente brancos, são resultado de uma mutação genética chamada leucismo, que é diferente do albinismo. Enquanto o albino tem ausência total de pigmentos e olhos vermelhos, o pavão leucístico tem olhos normais e uma plumagem branca pura, como se tivesse sido coberto por neve. É simplesmente hipnotizante. Agora olha que doideira. Mesmo sendo totalmente branco, esse pavão ainda abre o leque como qualquer outro. E sim, o leque também é branco, mas quando bate a luz do sol, ele brilha de um jeito que parece feito de pérolas. Muita gente que vê um pavão branco pela primeira vez acha que ele é um ser místico, uma criatura lendária ou até um símbolo divino. Aliás, essa versão fantasmagórica do pavão é supervalorizada em jardins de palácios e templos, principalmente na Índia e em alguns países do Oriente Médio. Ele representa pureza, nobreza e até prosperidade espiritual. Mas nem só de brancura vive o pavão. Existem outras mutações incríveis. Já ouvir falar do pavão opalino? Ou do pavão pérola? Esses nomes não são de pedras preciosas, não. São variações reais da plumagem. Criadores ao redor do mundo, principalmente em fazendas especializadas, vêm selecionando mutações há décadas para criar novas cores e combinações. Já existem pavões com tons azuis intensos, verdes metálicos e até meio acobreados. E sabe, o que mais? Pavões também podem ser surpreendentemente inteligentes. Eles reconhecem rostos humanos, aprendem rotinas e até criam laços com seus cuidadores. Tem pavão de estimação que segue o dono como um cachorro. Mas é bom lembrar, apesar de dóceis com quem conhecem, pavões são extremamente barulhentos. Se você tiver vizinhos, talvez não seja a melhor ideia. Outra curiosidade. O barulho do pavão é tão poderoso que ele já foi estudado como forma de comunicação de longa distância. Isso mesmo. Cientistas descobriram que os gritos dos pavões podem chegar a mais 1 quilômetro em áreas abertas. Ou seja, quando ele quer ser ouvido, ele vai ser e bem alto. E antes de encerrar essa parte, aqui vai uma curiosidade bônus que pouca gente sabe. Acredita que o pavão é parente das galinhas e dos fazões? Sim. Todos eles fazem parte da mesma família, a dos Phasianidae. Então, da próxima vez que você ver um pavão, pode pensar nele como uma galinha das passarelas. E aí, sua cabeça já tá girando com tanta informação maluca? Então segura mais um pouquinho, porque no próximo e último bloco, a gente vai falar sobre o pavão na cultura pop, no folclore, nas superstições e até em tatuagens e memes. Chegou a hora de falar do impacto cultural do pavão, porque sim, essa ave não reina só na natureza. Ela também virou figurinha carimbada na arte, na moda, nas redes sociais e até nas tatuagens. E acredite, em todos esses lugares, o pavão tem sempre o mesmo papel, o de chamar atenção com muito estilo. Vamos começar pelas superstições. Em muitas culturas, ter penas de pavão em casa é sinal de má sorte. Isso mesmo.
Em vários países europeus, por exemplo, acredita-se que as penas trazem inveja e discórdia, justamente por causa dos olhos desenhados nelas. Já em países, como a Índia, o pavão é considerado um verdadeiro amuleto de proteção. E suas penas são usadas em rituais religiosos e até em decorações sagradas. Ou seja, tudo depende de onde você está no mundo. E o que dizer do pavão nas artes? Ele está presente em vitrais, tapeçarias, pinturas renascentistas e até nos desfiles de moda mais modernos. Grandes estilistas já usaram as penas do pavão como inspiração para criar vestidos, joias, bolsas e estampas de tirar o fôlego. Tem até drag queen com um look 100% inspirado no pavão. E vamos combinar, ninguém brilha mais do que elas. Agora, se você é fã de tatuagens, com certeza já viu alguém com um pavão no braço, nas costas ou até na perna. Isso porque o pavão tatuado costuma representar beleza, autoestima, recomeço e coragem para se destacar. E claro, é uma arte visualmente poderosa. O leque colorido fica incrível quando bem desenhado. E nos filmes e séries, o pavão já apareceu em várias produções como símbolo de realeza, de arrogância ou de destaque. Às vezes ele é o personagem engraçado, às vezes é a ave vaidosa que todo mundo adora zoar. Inclusive, a própria vaidade virou um meme pavonesco. Quando alguém se arruma demais ou se acha o centro das atenções, logo vem a piadinha. Tá se achando o pavão, né? E falando em memes, a internet, claro, não perdoa. Pavões já viraram GIF, sticker, piada de figurinha no WhatsApp e até filtro em aplicativo. A pose clássica do pavão de cauda aberta é usada para zoar gente exibida, para celebrar quem arrasa no look do dia e até para mostrar aquele glow-up inesperado depois da academia ou do salão. Ah, e não dá para esquecer da famosa logo da emissora americana NBC, que tem um pavão colorido abrindo o leque. O símbolo foi criado lá nos anos 50 para destacar a chegada da televisão em cores. Nada mais apropriado, né? Afinal, se tem uma criatura que representa cor, vida e movimento, é o pavão. Então é isso. Agora você sabe que o pavão é muito mais do que uma ave bonita. Ele é símbolo de realeza, ferramenta de conquista, inspiração para artistas e ícone cultural com séculos de história. E mesmo com todo esse passado, ele continua atual, relevante e, claro, absolutamente deslumbrante. E aí, depois de tudo isso, tem como não se apaixonar pelo pavão? Ele chegou com aquele passo elegante, abriu o leque colorido, fez pose, gritou, dançou e conquistou a gente por inteiro. Mas o mais incrível é perceber que ele vai muito além da aparência. O pavão é uma verdadeira aula de natureza, comportamento, simbolismo e, por que não, de autoestima. Durante esse vídeo, a gente viu que o pavão tem um leque de significados. Literalmente, ele é símbolo de proteção espiritual na Índia, mensageiro da beleza divina em mitologias antigas, inspiração para artistas ao redor do mundo e ainda tema de memes hilários na internet. Ele pode ser sagrado num canto do mundo e zoado no outro. Pode ser uma criatura majestosa nos contos orientais ou uma diva pop entre os criadores de conteúdo. E sabe de uma coisa? Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Mas além do glamour, o pavão também é sobrevivente. Ele enfrenta predadores, compete por atenção, protege seus filhotes e mantém sua posição no grupo com inteligência e presença. Ele é símbolo de beleza, mas também de força. Um verdadeiro guerreiro colorido. E o mais interessante é que o pavão também nos inspira a enxergar a beleza nos detalhes. Uma pena aqui, um brilho ali, uma dança ali na mata. Tudo é cuidadosamente exibido para alcançar um objetivo. Isso nos lembra que, às vezes, mostrar quem a gente é com orgulho pode abrir caminhos, conquistar respeito e criar conexões. Então agora, toda vez que você ouvir um grito agudo no mato, ou ver um desenho de penas com olhos, ou até cruzar com uma tatuagem colorida de leque aberto,
Lembra que ali tem mais do que uma ave bonita. Tem uma história milenar, um comportamento fascinante e uma criatura que simboliza o poder de ser diferente e de se orgulhar disso. O pavão não voa alto, mas deixa uma marca onde passa. Ele mostra que a natureza também sabe ser extravagante, dramática e maravilhosa. E talvez, só talvez, todos nós tenhamos um pouquinho de pavão dentro da gente, esperando o momento certo para abrir o leque e brilhar. Nos vemos no próximo vídeo.